Querido ouvinte dos nossos devocionais, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por nos ouvir, tá? Nosso devocional de hoje. Medo. Uma batalha a ser vencida. A primeira epístola do apóstolo João nos diz assim, no capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Escrever sobre o medo não é uma tarefa fácil. O assunto é muito complexo e poucos se atrevem a fazê-lo. Sua relevância é real e eu me atrevo a descrevê-lo por um pouco, inclusive enfocando o medo como um conflito de ordem espiritual. O medo é uma experiência universal, tanto para o homem, adultos e crianças, quanto para os animais, e é basicamente um sentimento de impotência ou de vulnerabilidade diante de uma ameaça. Então, diz-se que o medo, em certo sentido, é uma reação de absolutamente necessária ao ser humano, pois sem ele não tomaríamos os cuidados necessários à nossa integridade física, como, por exemplo, jogar-se de uma grande altura ou ficar à frente de um carro em movimento. Outro tipo de medo essencial ao homem, o temor a Deus. Esse temor orienta o homem a andar diante dele de tal maneira que ele, o homem, refreia sua língua, seus atos e até seus pensamentos originados do mal. O temor a Deus é um sentimento de respeito, reverência e principalmente de amor a Ele, em resposta à graça que bondosamente nos dá, resgatando-nos do ímpio procedimento. O que é então o medo como conflito cristão? É justamente aquele que o impede de viver para a glória do Senhor, servindo no reino, e especialmente o medo que o impede de ter um relacionamento saudável com a família, com seus amigos e também com a igreja. Muitos de nossos medos são consequências de experiências traumáticas na infância, ou uma queda de uma árvore pode provocar medo de altura. Um acidente de carro pode provocar medo de dirigir a viatura. O medo pode se manifestar através de uma preocupação exagerada, da dúvida, do sentimento de inferioridade, da timidez, da covardia, da desconfiança, da superstição, da solidão, da depressão, hostilidade, etc. Qualquer dessas reações pode ser sintoma de algum temor que não foi seriamente tratado. Além do que já foi dito, há uma causa primordial do medo, o pecado. O medo que paralisa, que aliena, que isola, que restringe, nasce de uma natureza pecaminosa, rebelde e fugitiva de Deus. O homem começou a fugir de Deus exatamente no momento em que pecou. Temos um exemplo em Adão, em Gênesis 3:10, que diz: Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Medo é um grande inimigo do ser humano, se considerarmos os transtornos causados por ele, como, por exemplo, sabemos que o abalo do equilíbrio psicoemocional da pessoa é um alto preço cobrado pelo medo. Creio que já é possível identificar o medo como um dos maiores inimigos do cristão. Então, como enfrentá-lo e vencê-lo? O primeiro cuidado, a maneira de vencer o medo, é identificá-lo quanto à sua natureza. Essencialmente, o medo é uma reação de autoproteção, ou seja, faz com que a pessoa esteja preocupada consigo mesma, com seu bem-estar, sua reputação, seu espaço, seus pertences, suas propriedades, etc. Como vimos no início, o medo lança fora o medo. O amor lança fora o medo. Atente,
Para superar o medo e alcançar grandes conquistas, é preciso coragem, dedicação, resiliência. Isso tudo se consegue com a graça de Deus, que é cheia de amor. O irmão em Cristo e pastor João Salles.